E aí, pessoal? E aí, Brunão? Fala, Rodrigão. Mais um Pode Ser podcast, é isso aí. Dando Que bom. continuidade no projeto. Bem feliz aí com esse projeto, começando. Sinto boas energias, bons ares auspiciosos aí. É bom, É né? bom falar sobre autoconhecimento. Acho que a gente tem uma experiência boa para passar e além das pessoas que a gente ainda vai convidar para vir, né? E Sim, com certeza tem muita gente especial que a gente, gostaria de estar apresentando, né? sem dúvida. E a gente estava falando do. No encontro passado, acho que a gente terminou falando um pouco sobre a importância de sentir, né? Depois de ter falado um pouco sobre a nossa trajetória, de forma breve. Falamos um pouquinho também do sentido da vida, como pra gente, né? Dando um pouco mais para as pessoas que vão nos acompanhar aí, saber um pouco mais da nossa trajetória e dos significados e o sentido que a gente dá para a existência e a Sim, importância do autoconhecimento. sim. E hoje a gente podia falar sobre o poder ou a importância da autenticidade, né? Que nesses tempos de rede social são bastante Nesse confrontadas mundo rápido, líquido, isso, mutável. mutável Sim, é, e, de certa forma, que possibilita muita conectividade, muita conexão, também bastante superficialidade. é, E falta e não falta mais a necessidade dessa experiência espontânea e autêntica que é, nos relembra muita coisa, né? sim. E aí, pensando nisso, Aham. a pergunta aí de que forma que a alquimia, tanto a tua visão pessoal, que para mim é importante, mas também como Aham. a alquimia Alquimia, né? Sim. vê tanto a autenticidade assim e de que forma que pode ir desobstruindo os aspectos que impedem que a autenticidade, que o processo de espontaneidade possa acontecer. Uhum. Então, se tu Legal. puder começar colaborando com a gente aí Claro, sobre vamos isso. falar sobre isso. Ahn, Vou falar de uma forma geral que vai incluir o meu olhar também da alquimia, porque está presente, faz parte. Ahn, eu acho que a autenticidade ela parte de um princípio que envolve autorresponsabilidade, né? Onde tu assume, pelo menos com a força da vontade, quem Uhum. tu é, Uhum. a tua existência, a tua presença, a tua Sim. expressão, né? A autenticidade, às vezes, pode pensar, mas ser autêntico é ser mais correto, é ser mais perfeito, enfim, é não ter defeitos, Sim. né? Então, assim, envolve tudo isso, né? Mas a autenticidade eu diria que parte de uma consciência, de um sentimento onde eu preciso, onde eu quero, onde eu busco ser eu mesmo, me conhecer na minha verdade, ser verdadeiro, né? Nesse sentido de autenticidade, nessa busca mais profunda, o que vai se expressando é essa autorresponsabilidade de aceitar, de confrontar, de ser tudo que se é a cada momento. A alquimia ela vai ter um olhar que está muito ligado nessa construção, né? Então a alquimia ela vai olhar primeiro para o espírito, né? Para a consciência que está assumindo um corpo, né? E nesse processo de construção ele vai ganhando esse corpo, ele vem com uma tendência, um objetivo e um direcionamento. Então ele tem aptidões, ele tem desafios que vão enfrentar, então são aspectos que vão configurar aquela vida. E ele vai ganhar esse corpo, ou seja, vai se construir para que possa exercer da melhor forma todas essas predisposições. Né? A astrologia médica, inclusive, chamava isso de predestino. Né? A experiência, cada um nasce né? Cada um nasce de uma forma autêntica e genuína, singular, e isso é importante a pessoa voltar para essa consciência se ela não tem, se ela se perdeu, e todos nós se perdemos, né? A gente se perde quando nasce, esquece. E aos poucos, conforme a gente vai tomando referência do mundo, da família, do pai, da mãe, a gente vai relembrando certas coisas e também construindo aspectos que são mais ou menos autênticos, né? Considerando aquilo que está mais próximo ou distante de quem sou eu. Uhum. E então a gente sei lá, um ovo, uma estrutura
circular, eu diria, inicialmente, complexa, onde a gente tem muitos aspectos que são autênticos, porque eles estão realmente conectados com quem eu sou, e aspectos que ainda, eu diria que são um pouco fakes, ou não tão autênticos, ou não tão verdadeiros, porque, de alguma forma, eu ainda vivencio ali algo que eu não aceito quem eu sou, ou eu me defendo, ou eu fujo daquele aspecto de realidade, porque muitas vezes ali eu vivi alguma dor, alguma experiência traumática. E ainda é muito difícil voltar naquele aspecto, para eu resgatar a minha autenticidade. A alquimia, ela vai atuar como? Com essa consciência, e aí conhecer a pessoa, vamos dizer assim, fazer essa análise, de certa forma, da história, com quem ela representa. O mapa, muitas vezes, atua de uma forma importante para entender quem é que chegou, o mapa natal, né? A primeira respiração da criança. Ali vai imprimir, de certa forma, como se fosse uma bússola, um direcionamento, um predestino, que vai me falar muito do que é as minhas qualidades, minhas tendências, as minhas autenticidades e também os meus desafios, onde são aqueles aspectos onde eu preciso resgatar essa autenticidade. E aí as fórmulas da alquimia também são um dos grandes recursos, né? Feitas com as plantas medicinais, os minerais, as pedras preciosas, as ligas metálicas. E eu diria que a alquimia, ela é uma ciência muito antiga e ao mesmo tempo muito avançada, porque ela realmente domina essa arte da manipulação, de mexer com esses elementos e fazer um remédio que vai atuar desde o corpo, a célula, até num aspecto de memória, um aspecto profundo, um aspecto que vai mexendo em áreas do teu inconsciente que nem tu sabe direito o que está lá guardado. Sim. Então, com tudo isso, ela vai abrindo, mexendo, fazendo com que a pessoa acesse com mais facilidade aonde ela ainda não resgatou a sua integridade. E assim, né, ela vai retomando luz. Né? Daríamos para dizer que a autenticidade também tem uma relação com a fluidez, a luz que vai e volta, que flui. Aonde não tem autenticidade, tem um bloqueio. Sim. E dessa forma a alquimia tenta ajudar o indivíduo a desbloquear-se, para que a autenticidade que já existe nela, que já é genuína dela, possa se expressar. Curioso, eu acho que tem uma coisa das fórmulas, né, que tu falou dos elementos, eles combinados e formando um remédio, e esse remédio que vai ser depois ingerido, esse remédio alquímico, né? As pessoas podem ficar um pouco vago, talvez até um dia, eu pensei agora, a gente podia falar um pouco mais deles, porque de alguma maneira, às vezes tem um preconceito, como se de alguma maneira temos remédios que a gente toma, não vem da natureza, né? Sim. Não são elementos, Sim, então fica uma coisa como se fosse muito etérea às vezes. Confesso que em algum momento, antes de eu tomar a primeira vez, ia ser uma coisa, floral, eu não tinha tanta familiaridade e até de certa forma uma crença que de alguma maneira aquilo ali pudesse ter de fato um efeito físico, emocional, e claro, depois eu experimentei porque muitas memórias voltaram, né? Eu tive mas principalmente um resultado orgânico, né? Que eu acho que que para mim é importante, né? Essa questão bem orgânica e palpável. E junto com isso eu também achei interessante quando tu fala do trauma, né? Porque do trauma impedir que eu possa estar expressando quem eu sou a cada momento, né? Isso é interessante porque quando a gente olha para o trauma, me lembrei agora enquanto falava, né? Lembrando só para as pessoas de forma bem resumida, né? Que o trauma é um evento que geralmente acontece rápido demais, é intenso demais e sem uma contenção adequada para que eu possa viver a minha experiência e o meu sistema nervoso conseguir, do início ao fim, integrar aquela experiência e ela se transformar num aprendizado. Se a gente fosse resumir bastante, seria isso, né? Basicamente. E o que acontece? Quando essa experiência, que é rápida demais, forte demais, sem um container, sem alguém junto, sem um grupo, ou sem algo que eu consiga me conectar para fazer com que essa energia seja equilibrada de novo, integrada no meu organismo, faz com que eu comece em situações
que tem associações, seja em lugar, cheiro, pessoas, né? Que eu vivo uma experiência, vamos supor, sei lá, me afoguei, né? Posso me afogar e daqui a pouco eu não entro mais na água. Ou só passo pela água e já sinto aquele frio na barriga de novo. Não consigo mais entrar no mar. Ou vejo um filme e o meu corpo responde. E aí que eu acho que vem, que é bem interessante, pensando no trauma, que é eu paro de responder às experiências e passo a reagir a elas. Exato. E a reação, ela causa uma outra coisa interessante, que é ela traz a experiência do passado pro presente. Sim. Ao invés de eu viver a experiência do presente através das experiências que eu tô tendo no momento presente. Sim. Então, por exemplo, ao invés de eu entrar no mar e poder estar experimentando aquele mar pela primeira vez, eu não estou entrando no mar pela primeira vez. O meu corpo está reagindo a partir daquela experiência. E aí eu não tenho uma experiência espontânea, autêntica e às vezes primária daquela experiência, como se fosse a primeira vez. Sim. Então isso também é interessante, o quanto o trauma, numa experiência de vida, ele bloqueia essa possibilidade de eu estar podendo responder ao invés de reagir. Acho que essa separação é importante porque a resposta é sempre uma experiência do momento presente. Sim. A reação é sempre uma resposta para tentar finalizar aquela experiência que eu não consegui e que fica se repetindo até que meu organismo consiga integrar ela e se tornar num aprendizado, né? Então isso eu acho, essa diferença do trauma que tu trouxe, ela também ela é uma boa forma de compreender Exato. a autenticidade, né? Exatamente. Muito bom. Pode falar, pode seguir. Não, eu ia te perguntar, ia passar a bola para ti agora, falar um pouco da autenticidade na tua visão, das constelações, que eu acho que tem muito saber sobre isso, né? Traz muita experiência também. Sim. E acho que tu tem experiência somática também, né? Sim, do trauma, né? Do trauma. Do trauma eu acabei agora falando, né? Eu tinha pensado até nas constelações. E uma coisa importante, pensando agora a partir de uma perspectiva bem das constelações, né? Nós somos então seres que nascemos no sistema. E a partir das observações do Hellinger, principalmente no momento que depois ele vai trabalhar, saindo da igreja, né? Deixando a religião e participando de grupos na África, num dos livros dele ele comenta isso bastante. Ele vai se dando conta que o ser humano, e que depois ele traz como uma lei, mas então isso que ele chama de isso que a gente chama de consciência, para ele nós somos os seres que temos que atender algumas necessidades. Então somos seres que precisamos pertencer, por exemplo. O que significa isso? O pertencimento tem a ver com a nossa necessidade de nutrição, a nossa necessidade de proteção de um grupo, de um clã, a necessidade de sentir essa conexão e, portanto, nos sentimos fazendo parte. Essa é a primeira necessidade que a gente tem, que a gente pode botar como lei, o princípio, da forma que for melhor. E nesse sentido, apesar da autoexpressão, que é um aspecto da autenticidade, ser uma necessidade profunda do ser e da criança, a sobrevivência, de certa forma, vem primeiro. E a sobrevivência, ela é garantida a partir do grupo que eu estou. Então, o que significa isso? Que muitas vezes vai entrar em conflito exatamente esse aspecto. Aquele que eu desejaria expressar, sim, aquele que está brotando e nascendo em mim, para aquele que precisa pertencer e, como consequência, repetir o padrão de pensamento, repetir o padrão de sentimento e de comportamento, para sentir com a consciência tranquila, o que ele vai chamar, com a consciência leve. Então, nessa consciência que ele vai dizer, essa primeira consciência que está ligada à sobrevivência, eu vou experimentar ali na família o que é bom, o que é ruim, como um conceito, né? O que é certo e errado, o que me leva à frente e o que não me leva à frente, né? Então, essa dualidade vai ser formada ali. Então, no nosso grupo, isso que a gente faz é certo. O outro grupo se faz diferente e errado. Só que se dentro de mim eu tiver uma experiência que contradiz a experiência do meu grupo, eu entro em conflito. Porque eu entro em conflito com a minha necessidade de me expressar, que seria a minha autoexpressão, algo autêntico e verdadeiro. Por exemplo, né? Se na minha família, o que era uma verdade, por exemplo, a expressão da agressividade era algo que era muito temerário por várias crenças. Da época era a cultura do pai e da minha mãe,
por conta das experiências que eles também viveram em relação à agressividade. Então, a raiva era uma emoção que não era bem vista. Então, muitas vezes, ao entrar em contato com a raiva, por alguma frustração, por exemplo, né, eu me lembro de me calando, ao invés de expressar, porque isso põe em risco o quê? O pertencimento. Claro. E aí, naquele momento, ao invés de ter uma atitude espontânea, dizer, pô, não gostei, fiquei puto, fiquei irritado, né, fiquei com raiva, fiquei com vontade de acabar com essa história, pelo menos expressar, não significa que eu vou levar isso a cabo, né? Mas ter o espaço de expressar e, às vezes, somente sentir. Nesse local, existia essa necessidade e me fazia me ficar culpado uma vez que eu sentia. Uhum. Então, ainda que eu não expressasse, só sentir já era difícil porque me deixava culpado. Porque não atendia essa lei do pertencimento, Sim. que nos faz ficar com a consciência tranquila, né? Sim, sim, sim. Então, isso é interessante pensar o quanto que também essas nossas necessidades, tanto de pertencer, que tem a ver com a primeira lei, né, que o Hellinger vai trazer, mas também com uma necessidade do ser humano de poder se expressar na sua verdade, muitas vezes entra em conflito. Uhum. Com certeza. E aí é interessante poder, porque também entra entre a sobrevivência e essa necessidade de eu não me abandonar. O que leva depois, que para mim tem como... Se eu fosse perguntar, eu quero saber de ti, né? Para mim, nessa perspectiva, duas qualidades são fundamentais. Ou características, ou qualidades, vamos botar assim, né? Uhum. Para desenvolvimento da autenticidade. Quando eu penso nas constelações, né? Sim. E no trauma também. Que uma é, necessariamente, eu vou ser desafiado em muitos medos. Sim. E então a coragem, que seria essa vontade que tu falou, né? Sim. Ela vai ter que ser uma decisão. A decisão de desafiar o meu medo. De muitas vezes desagradar ou ficar com a consciência pesada de estar fazendo diferente do que o meu grupo, que começa na família, mas depois nos outros círculos sociais. Uhum. Desejo e espera para assumir a realidade que está se manifestando dentro de mim. Muitas vezes eu manifesto simplesmente sentindo. Muitas vezes eu posso manifestar podendo ver o que eu estou pensando, ainda que é diferente o que eu estou pensando. Uhum. A gente pode até pensar nas questões políticas, né, que ficou bem em voga, né? Sim. Mas assim, de que eu penso diferente, muitas vezes eu sequer tenho coragem de desafiar o medo de pensar, de assumir que eu estou pensando diferente. Para mim mesmo. Sim. Tô trazendo a autenticidade, às vezes, nem tanto como uma expressão externa no primeiro momento. Uhum. Mas de assumir para mim, poxa, eu não penso isso. Eu penso diferente. Ou no meu sistema pensam isso. Mas hoje eu percebo que é diferente para mim. Às vezes sequer a gente tem a coragem de desafiar esse medo, nos questionando sobre isso. Sobre o que eu tô pensando, sobre o que eu tô sentindo. E muitas vezes, daí claro que às vezes é muito mais difícil, a coragem de expressar isso externamente, né? Então, eu acho que essa é uma característica fundamental. A sustentação e o desenvolvimento da autenticidade. E acho que a segunda seria, acho que a aceitação. Essa autoaceitação mesmo, né? Essa decisão de tal, o que eu realmente penso sobre isso? Sim. O meu repertório É esse. Mas isso hoje é verdade para mim? E ao questionar e muitas vezes perceber, para mim não é. Ter a capacidade de ter esse espaço de permitir que novas percepções e conceitos sobre as situações apareçam, que nasce no momento presente, o que seria algo autêntico, também necessita da minha decisão de aceitar aquilo que emerge de mim. Com certeza. E que por vezes é diferente. Então, tanto a coragem como um braço, né, quanto a autoaceitação do outro, para mim são características fundamentais. Sim. É uma combinação explosiva. Nesse sentido, gera uma morte e uma transformação, um renascimento. Isso. Exatamente. E é o que o Hellinger vai trazer e o que a gente vai perceber que o sentimento é de morrer muitas vezes. Eu tenho que estar disposto. E a coragem também não é algo que eu nasço necessariamente, ainda que na alquimia provavelmente
algumas tipologias, alguns elementos, alguns Sim. aspectos favorecem ou não, né? Sim, exato. Depois, se puder falar, até ajuda. Aham. Mas também ela é como se... É como se... A coragem é quase como se fosse uma flor que desabrocha no processo da decisão de desafiar o medo. É como uma flor que vai nascendo pétala por pétala. Cada vez que eu desafio o medo, é como se uma pétala nova se abre. Sim. Seria assim, né? Esse processo de desenvolvimento da coragem, né? Que vai ser fundamental para sustentar verdades Exato. que muitas vezes colidem, chocam, vão de encontro com aquilo que o meu sistema ou com aquilo que o meu grupo pensa, sente ou faz, né? Exatamente. É um processo também, lembrando que também coragem não é algo que é dado, né? É algo que é conquistado, né? Exato, exatamente. Às vezes tudo nasce, tu pode até vir com uma força que tem a ver com a tua experiência já da tua caminhada, com a força do próprio espírito, né? Vamos dizer assim. Aí tem aquelas pessoas que realmente têm uma força maior de vontade, parece, né? Que outras. Assim, acho que também tem esse campo que é o momento evolutivo de cada um. Mas todos têm as condições. Todos temos as pré-condições, vamos dizer assim, de desenvolver o que não temos, né? Então a coragem também a gente desenvolve, né? A gente já pode ser treinado nisso, no elemento fogo, né? No ferro, no rubi, né? A alquimia vai trabalhar com isso, com essa bioquímica, com essas conexões cerebrais, para que ative mais certas áreas mesmo do sistema, né? Que tem mais a ver com o processo do mover-se, né? Da vontade. Mas tu sabe que eu tenho até um exemplo assim que eu vivenciei com um cliente já faz alguns anos. Me buscou já deprimido, assim, já estava iniciando um antidepressivo, mas tinha sido um médico clínico do interior que prescreveu para ele. Aí ele estava vindo pela primeira vez num especialista, né? E aí eu modifiquei algumas coisas, mas né, eu vi que ele estava realmente bem moderadamente depressivo, né? Precisando de medicação. E é um cara que era veterinário, assim, jovem, assim, casado com um filho. E trabalhando com a família, né? Família criadores, assim, de animais, né? Trabalhava junto e tal. E um pouco que eu conversei com ele me trouxe muito que ele era pianista, mas que ele não estava mais podendo tocar muito e tal, e que ele trabalhava bastante, que ele não, né? Enfim, eu vi que ele não estava feliz com tudo aquilo. E com o tempo eu fui acompanhando ele e fui vendo que, na verdade, ele queria ter sido um pianista. Né? Interessante, tem uma história parecida. É um filho, o homem mais velho de uma família. O pai esperou que ele fosse cuidar das coisas. Claro. Foi muito difícil para ele trair esse processo. Né? Ele precisou deprimir. Claro. E aí, bom, aí na época eu ajudei bastante ele. Depois ainda até encaminhei ele para constelações familiares também. E enfim, eu sei que ele conseguiu. Assim, ele chegou a um ponto de, não quero mais trabalhar com isso, enfim. E aí ele se dedicava muito, que o pai dele não sabia, mas o pai ajudou ele a estudar piano até um certo ponto, né? Depois esperava que ele voltasse como um veterinário e cuidasse das coisas, né? Mas ele, na verdade, queria ter ido para fora do Brasil, ser pianista na Europa, né? Aí ele conseguiu ir depois, né? Mas é um processo bem... Tem muito a ver com o que tu trouxe, assim, nesse contexto familiar, né? É incrível, porque é bem isso mesmo. Eu lembro que, agora tu trouxe esse exemplo, é incrível como também, muitas vezes, o nosso inconsciente há essas expectativas, né? Dos nossos genitores, pai e mãe, ou esses pensamentos que, de alguma maneira... Claro, o filho mais velho, às vezes o pai, não necessariamente o pai desejava tanto, mas que também faz parte da cultura, que o primeiro filho, né, da cultura, de um pensamento que traz, né? E aí eu lembrei de um paciente que ele estava para se formar na UFSC, e ele lembra que ele estava com dor de cabeça, dor na cervical e travou na lombar. E na época, avaliando assim tal, e conversando, foi muito interessante, porque... No momento, observando ele, como o sistema nervoso dele ia reagindo, o sistema nervoso autônomo, só observando, tem um momento em que ele falou da formatura, do nada ele trouxe assim de formatura,
e ele expressou um relaxamento por ele estar travado na lombar de não poder ir. E aquilo naquela hora para mim me fisgou. Uhum. Porque ao invés de ele falar como frustração ou qualquer coisa que poderia, afinal de contas ele está se formando, Claro. ele de alguma maneira dá uma relaxada, o rosto ruboriza, sabe? Aquele lugar de encontrar realmente Uhum. uma segurança e confiança, como se algo bom tivesse acontecendo, que poderia ser muito contraditório, né? Sim, exatamente. E aí, vendo toda a história dele, é muito interessante porque ele era o primeiro na família que tinha vindo para a capital e ia se formar. Ele ia ser o primeiro que ia viver isso. E aí, quando começou a ficar perto das conversas de formatura, ele já começou a ficar com dificuldade de ir para a faculdade. Imagina, quase que ele não se forma. Uhum. Mas ele deu um jeito de não se formar, de não pegar o canudo, de não estar lá na frente. E aí, trabalhando isso com ele, e no momento eu pedi para ele imaginar como seria ele lá na frente recebendo um canudo. E cada familiar que ele botava na plateia, ele ia começando a ficar cada vez mais ter uma resposta de luta e fuga, né? Um medo absurdo, um desespero. Como se de alguma maneira ele estivesse traindo todo mundo que trabalhou no campo, que permaneceu. Olha só. E aí ele se deu conta de que, para ele, a culpa que ele estava sentindo, o peso que não faria sentido, afinal de contas, eles também estavam felizes que ele estava se formando, Claro. de certa forma, mas ele estava tendo um comportamento, por mais que eles falassem isso, o comportamento dele estava sendo completamente diferente do grupo. E isso é uma morte. Não é uma morte física, mas Sim. é uma morte daquele processo, daquele comportamento que se perpetuava há muitas gerações, né? Sim. Então é o renascimento de uma nova história, né? Que ele poderia vir para cá, outras famílias, se ele se relaciona com alguém, tem filhos, Sim. começam a estudar também. É uma outra possibilidade, é uma nova vida, né? E aí ele se deu conta, ele não foi, mas quando ele foi pegar, depois ele foi em gabinete, uma coisa assim, mas ele foi com essa consciência de saber que seria demais, mas ele tinha se proposto a então a fazer uma festa lá com a família. Como depois que ele tomou consciência disso tudo, né, de conseguir, não deu mais tempo, né, de ele Uhum. conseguir, mas dele então agora ressignificar com eles lá, com todo mundo, daí tios, né, que daí tem mais família aqui, porque muitos não teriam nem condições financeiras de ter vindo para cá, né. Então, quanto que esse processo muitas vezes de autenticidade, de expressão daquilo é tão conflitante com os comportamentos enraizados na família, que é uma experiência de vida ou morte mesmo, né? Internamente. Ainda que logicamente não faz sentido, e isso é importante as pessoas saberem, né? Sim, sim. Mas a experiência É soltar uma roupagem, uma imagem, uma entranha junto, né? Que não te pertence, tá vindo já contigo, né? Claro, de certa forma te faz pertence, parte. faz parte, mas tu está para além disso. Está para além disso. Você Está precisa superar ou transpor. Isso. Né? Agora me veio uma coisa aqui. A autenticidade também poderia ser a arte de dizer sim quando é sim e dizer não quando é não. Uhum. Para resumir, né? Uhum. Acaba sendo bem polar mesmo todo esse processo, né? Sim, mas é polar, mas não é dual, né? Sim, não é dual. Porque toda vez que eu digo não, eu tô dizendo sim verdadeiramente para mim e pro outro. Porque quando eu digo sim e é não, eu tô dizendo no fundo não pro outro e para mim. Uhum. E é isso mesmo. Sim. Então, quando é sim, é uma experiência autêntica. E quando não é não, também é uma experiência autêntica. Exatamente. Isso com certeza a gente poderia começar e resumir por isso. Resumindo o nosso podcast. Resumindo o podcast. A autenticidade é a arte de dizer sim quando é sim e dizer não quando é não. Com certeza. Acho que essa porque nessa necessidade de pertencer, e se a gente pega agora criança, né? A gente como filho, o que possibilita agora, pensando e perguntando para ti agora, assim, pensando no teu filho, o que tu acha que possibilita hoje como pai, como educador e quem tá junto, né? Que ele possa
sustentar o ser que ele é, para além de pertencer, pensando no pertencimento assim como em algum momento o que o nosso ego precisa para funcionar, e a autenticidade, aquilo que a nossa alma precisa expressar para se sentir em movimento, né? E muitas vezes é um conflito também aí, né? Então, como pai dele, Sim. o que tu acha que tu faz hoje e o que tu acha que é possível fazer até para que ele possa cada vez mais ir sustentando quem ele é com o passar do tempo? Essa é uma pergunta. Boa pergunta. Bom, eu sou a minha visão, né, assim, e como eu sinto também todo o processo de ser pai, como eu tento praticar diariamente, eu dou bastante espaço, né, para ele ir expressando o que ele quer, né, principalmente quando é sentimentos, né, a gente, eu e minha esposa, né, ela também tem esse olhar de dar esse espaço para a criança falar o que ela está sentindo. Tá, eu vou te interromper, Rodrigão, com uma pergunta que alguém poderia fazer, tá? Vai. Mas, Rodrigo, se tu dá muito espaço pra criança... né? Não, qual é o eu ia chegar lá. Qual é o risco de ele ficar, sei lá, mimado ou folgado? Que são, vamos supor, um pensamento dessa nossa época, né? Ele não vai ficar muito mimado e pode acreditar que a autenticidade é o mundo ser como ele quer, ele poder fazer o que ele quer, se ele quer gritar no meio do cinema com 10 anos porque ele não tá gostando do filme e ele vai fazer isso e deu... Tô trazendo pensamentos que vêm não, ótimo. e de pergunta isso é que ótimo. as pessoas não, mas isso aí, fazem. Isso aí, mas essa ideia, né, essa filosofia de tu dar espaço para a criança expressar o que ela é, o que ela quer, tu vai ter que lidar com isso em algum momento. Tu vai ter que lidar com esse limite, sem dúvida, né? E em que momento que o espaço não é uma leniência ou uma negligência? Então assim, eu acho que cabe ao pai, nessa dinâmica da relação, por isso que é importante estar presente e se relacionar, né? Então assim, é um processo dia a dia mesmo, e o mais possível, né? Principalmente nessa primeira fase, dos 0 aos 7 anos, quanto mais a gente está presente, convivendo, fazendo as coisas, tentando terceirizar menos quando possível, é muito importante para essa criança entender todo esse processo e tudo também conseguir ajudar com que ela se desenvolva de uma forma madura os aspectos emocionais dela. Então eu diria assim que a autenticidade ela vai partir na criança, ela já naturalmente é autêntica, vamos dizer assim, né? Mas ela vai atuar conforme também a dinâmica daquela família ou as situações em que se vão criando e os anseios, as necessidades dela reais e não reais, né? Então assim, eu diria que ouvir essa criança, né? Eu vivi uma situação ontem até, no carro, quando eu busquei o meu pequeno na escola. Ele falou, a gente estava fazendo uma pequena obrinha em casa, arrumando umas coisas, enfim. E ele assim, papai, eu não tô feliz, eu não quero mais obra, a gente não brinca mais tanto como brincava. Ele trazendo o lado dele, né? Assim, que a gente está mais ocupado, a gente está mais, né, organizando, fazendo coisas, enfim. Claro. E ele trouxe lá, trouxe todo um sentimento. Gente chorando e mexido, né? E, então, assim, eu dou esse espaço. Sim. Porque eu tô vendo que é genuíno o que ele tá trazendo. Sim. Né? Dentro do mundo dele, da visão dele, é claro, né? E, então, assim, esse espaço é importante que os pais sejam sensíveis para estar percebendo e acolhendo, né? Então, isso eu acho que é um aspecto bem importante. Claro que tem situações, né? Que ele vai atuar porque quer alguma coisa, faz alguma chantagem, faz uma manha. Comigo ele faz bastante manha, na minha experiência pessoal de filho, né? Ele sabe que eu levo ele mais tempo, então ele faz mais manha comigo, né? Não é que eu seja negligente ou mais complacente, não, nada disso. Mas eu, por ser homem, vamos dizer assim, eu estendo um pouco mais a resistência e a resiliência com ele. Né? Sempre na conversa. Mas tem momentos, como aconteceu ontem também, que ele até foi ofensivo, falou alguma coisa assim, que desrespeitosa, eu disse, chega. Dei uma batida assim na mesa, eu olhei na hora dele, chega. Né? E dei um grito um pouco mais alto que o normal. Ele já me olhou assim, né? E fez uma cara. E
E ok, parou, né? Mas às vezes tem situações em que não para, em que a situação segue um pouco mais, dentro das necessidades dessa criança, né? Mas eu acho que o ponto-chave mesmo, assim, que é o grande desafio, é tu não tentar repetir tanto o padrão, né? Por exemplo, eu tive uma educação onde os limites eram mais rígidos, né? Um pai mais militar, né? E tinha mais essa coisa de cumprir tarefas e tudo. Foi muito bom para mim em muitos aspectos, né? Me tornou mais independente logo. Mas eu acho que eu não tive muito espaço para poder estar fazendo essa autoexpressão de o que eu quero, o que eu sinto, o que eu percebo, para eu estar presente sempre. Claro. Né? Então, dos meus mecanismos, talvez, de defesa, em alguns momentos, foi me desconectar um pouco. Mas a gente também, eu fiz todo o meu trabalho de resgate e hoje as coisas são diferentes, né? No contexto familiar. E então são cuidados que eu acho que a permissividade, né? Permissividade como algo que possa estar acontecendo num momento de tu dar atenção e de tu dar abertura, assim como o cuidado em não ser tão rígido, né? Taxativo, tão pragmático, repressivo em situações, né? Mas assim, em coisas que a gente não admite, né? Não pode falar nome feio dessa forma. Mas ele tá num momento de raiva, a gente deixa ele ter um momento de raiva dele. Às vezes até pode falar um palavrão, se tem uma coisa com ele, né? A gente não vai aceitar que ele fale para mim, nem para minha esposa, não vou deixar, entendeu? Vou atuar. Né? Então, assim, é importante a gente ter uma mão dura no sentido de firme em muitos momentos. Principalmente com o menino. O menino, ele vai te testar nisso. O meu pequeno testa, né? Eu voltei a treinar jiu-jitsu, ele faz jiu-jitsu, eu levei ele. Enfim, aí ele quer fazer comigo, né? Às vezes eu deixo ele ganhar, às vezes eu ganho. E então ele tá aprendendo também essa coisa de, sabe? De desafiar. Desafiar, às vezes ele se acha melhor, ele vem com tudo e daqui a pouco já, né? Mostro pra ele que não, não é bem assim. Claro. Às vezes eu deixo ele ganhar, ficar com a moral alta. Claro. Então, tem que estar sempre aprendendo junto, observando. Não sei se eu expliquei, né? Acho que divaguei bastante. Não, foi ótimo. E eu tava aqui... Me chamou a atenção também duas coisas que você falou. Uma é sobre autenticidade e presença. Acho que esse é um aspecto também importante que... É tanta presença, estar presente, que hoje acaba ficando um pouco na moda, estar presente, né? Mas a presença é quando eu posso... reconhecer o que eu sinto e o que eu necessito e como consequência quem eu sou a cada instante. Então, nesse sentido, tanto a presença possibilita a autenticidade, quanto a autenticidade, a capacidade de eu ter esse espaço de expressão possibilita que eu fique presente. Não é possível existir presença sem autenticidade. Exatamente. Então tem uma imagem, às vezes, que pode ser uma imagem, no mínimo minha, mas o coletivo como presença, quase como aquela coisa indiferente, de que nada está acontecendo, no sentido de uma que tá tudo bem, tá tudo certo, e não como essa experiência do momento presente que vai revelar para mim o que eu tô sentindo, o que eu tô precisando e quem eu sou, né? Então esse é uma coisa que tu falou da presença e da autenticidade que é bem interessante. Sim. E acho que tu falou uma outra coisa que para mim também é muito interessante, que é sobre o que ele tá sentindo genuinamente. O que eu percebo na prática, com amizades, seja consultório, enfim, é que as pessoas têm dificuldade de deixar os filhos sentirem e expressar o que sentem por vários motivos, mas um deles é que poucas vezes elas têm capacidade de ler o que a criança está sentindo e se saber se é verdade o que elas estão sentindo. E o que fica claro é o sentimento primário. O Hellinger vai falar de sentimento primário e secundário, né? O secundário é que eu uso para impedir esse primário de acontecer, né? Sim. O sentimento primário, ele tá no fluxo da vida.
ele faz sentido com a experiência presente. Não é uma reação, como eu falei, em relação ao trauma. É uma resposta àquilo. Então, se tu tá invadindo meu espaço, eu digo, Rodrigo, para, né? Vai derrubar a cadeira, enfim. É uma experiência que demanda essa uma energia para que eu te traga a tua atenção, por exemplo, né? Então, muitas vezes as pessoas, ao não estarem contactadas com o que sentem, têm pouca capacidade de sentir, e essa sensação eu sinto na minha filha com muita clareza, muito mais na minha víscera do que pensando. Eu sinto a atuação, ou eu sinto quando ela está expressando, por exemplo, uma raiva genuína, ou uma raiva de que ela não quer passar pela frustração. E é uma resistência. Dá para sentir nitidamente. Sim. Sabe assim? Quando é uma tristeza, por exemplo, que no ambiente, uma tristeza genuína, por exemplo, que ela chora e algo se descarrega e eu sinto alívio em mim, e sinto uma compaixão, uma empatia, ou quando é uma tristeza para me convencer de algo, para que eu sinta pena dela. E que ao invés de eu sentir um alívio, uma expansão e compaixão, eu me sinto pressionado. Então, uma das dificuldades agora que tu trouxe, não dificuldade, mas tu trouxe como possibilidade, né? E que às vezes eu percebo que é difícil na criação dos filhos, da paternidade ou da maternidade, os pais pensam em formas de educar, e pode até pensar, não, que tem que dar espaço pro filho, mas com uma pouca conexão com o que sentem, tem pouca capacidade de reconhecer se o sentimento sendo expressado é genuíno ou é uma manipulação e atuação. Porque a criança, ela atua, manipula, mente, dissimula, ela faz tudo isso para obter o que ela quer. E não tem um julgamento moral de certo e errado. Sim. Mas ela faz. Então, a experiência de perceber que está sendo genuíno é também uma experiência de convite para os pais de o que tu sente em ti quando ele expressa isso. Tu reage àquilo para pertencer do que significa aquilo. Tu reage àquilo no sentido de repetir o que foi feito contigo, ou tu deixa aquela experiência te tocar para te poder perceber se é verdade ou não, no sentido da frequência, é uma palavra quase estranha dizer isso, mas da frequência que chega na tua víscera. Porque chega o choro, a raiva, o medo, quando ele é genuíno, não é uma atuação, quando o que ela está dizendo como se de alguma maneira aquele sentimento também nos lembra de algo, quando ele é genuíno. Exato. Sabe, ele nos recorda algo, ele nos une à pessoa. Ele toca no âmago, ele te toca nas tuas entranhas. Toca na entranha. Então é muito interessante mesmo isso. Porque são elementos que ajudam bastante para que não fique uma teoria também do processo de educação que está distante da tua experiência como pai naquele instante, né? Então, consegue saber se aquele sentimento é genuíno ou não? Não. Então, possivelmente, como pais naquele momento, a gente não vai estar respondendo ao filho. O espaço pode ser leniência. Se eu não estou sentindo se é genuíno ou não, o espaço pode ser negligência. Sim. Se eu estou sentindo se é genuíno ou não, o espaço pode ser uma abertura necessária para o processo ter começo, meio e fim. Né? Então isso também é uma coisa que tu falou e ficou piscando no radar, né? E aí também lembrei de uma outra coisa agora, vamos ver se a gente tem tempo ainda. Quase. Eu lembro que eu li um livro que é O Espírito da Intimidade. É um livro de uma pensadora africana. E ela fala algo muito bonito, que é as crianças, no contexto deles, eles acreditam que as crianças são espíritos, seres que vêm expressar um talento. E que esse talento precisa da comunidade, porque sem a comunidade eu não posso expressar o meu talento, né? E talento aqui não é nada demais, pode ser aquilo que tu veio fazer. Então, duas coisas aí são importantes. Primeiro, que existe uma comunidade para que eu
possa ter um lugar para expressar isso. Uhum. O que já é muito bonito pensar que Sim. o quanto que também a nossa expressão do ser depende muitas vezes Sim. de estar em relação. Sempre. E uma outra coisa tem a ver com a preparação que eles fazem para a criança nascer. Então, geralmente a mulher, com mais alguma mulher, ela vai para a floresta, porque eles são um povo que são bastante ligados à natureza, poderia ser os indígenas daqui, Uhum. né, comparado, esse povo específico da Gara. E que eles fazem uma coisa muito bonita, que a mulher vai para escutar a música daquele ser que está nascendo. Para que isso? Olha que interessante, né? Para que quando essa criança que depois vai se tornando adulto, ele começa a adoecer, e para eles adoecer tem a ver com tu se desconectar da tua tribo, do teu povo, ou se desconectar do teu propósito, para eles, né? Uhum. Não tá conseguindo trazer o teu talento. Bem alquímico isso aí. Eles adoecem. Uhum. Olha que interessante, ele adoece. É como se daí o próprio talento começa a consumir a vitalidade do ser. Claro. Então, o que eles fazem? Essa música que ela ouviu, ela canta para que a criança lembre quem ela é. Interessante, né? Que legal. Então ela canta, e muitas vezes é uma coisa que quando eu li eu falei, fiquei emocionado, porque isso de alguma maneira faz muito sentido, até porque essas tradições, a música está muito integrada, né? Passa por outros sentidos, né? Que ela canta, ou se não é o suficiente ela cantar, mais pessoas do povo vai chegando e cantando, para que a pessoa vá lembrando. Então, para que aquela alma vá lembrando quem ela é, da onde ela faz parte e o que ela veio fazer. E aí, com isso, ela fala, né, nesse livro. Para isso é fundamental, por exemplo, também, que os adultos vejam as crianças não como crianças, como ela é menor em termos da estrutura, né? Mas que são seres, como são seres. Sim. No sentido, seres completos no nível. Sim. Como se fosse assim um sol pequeno, e que como pais, o teu papel, e aí tu tem muitos pais para eles, não é só um pai e uma mãe, né? O teu papel é de profundamente dar as boas-vindas, porque somente com as profundas boas, se sentindo bem-vindo, que ele vai ter coragem de ser quem ele é. Então a primeira coisa é realmente dar as boas-vindas. E aí, com isso, dando as boas-vindas, a criança vai podendo, que é o espaço que tu falou, né? Tendo espaço para ir se trazendo. Sim. Se trazendo cada vez mais, e podendo expressar cada vez mais quem ela é e o que ela veio fazer. E o que ela veio fazer é para ela, tanto quanto é para o outro, tanto quanto é para a sociedade, né? Sim. Então, é muito lindo o livro inteiro, daí ele fala sobre várias coisas, mas essa passagem, para mim, eu me lembro que me marcou, porque também eu li no começo da Paternidade com a Flor, né? Que é um livro que eu fui ler por um outro motivo, mas que quando começa a falar da paternidade, essa relação, achei lindo, esse local de realmente saber. Porque se as pessoas estão escutando, se perguntarem agora, né? E na alquimia, no mapa ali aparece também bastantes traumas, né? Nascimento, concepção, enfim. Quanto eu realmente me sinto bem-vindo. Sabe, eu acho que isso é bem importante mesmo. Sabe assim, o quanto que eu me sinto bem-vindo. Vai determinar a vida inteira, todo o processo do que vai dar certo e não, né? É incrível isso, né? E eu tô acompanhando um jovem, cara, de 18 anos. E na experiência dele, a mãe estava grávida e os pais se separaram, né? Então, assim, ele carrega um sentimento, né? E isso deu para identificar já na primeira conversa, de que ele não se sente merecedor mesmo. Ele se sente não bem-vindo. E aí a gente está trabalhando alquimicamente essa quebra, esse resgate de que não, né? Eu mereço a vida, o melhor da vida. Claro. Porque é isso, né? Eu mereço, como tu trouxe agora, o melhor da vida, a vida. Porque é quase como uma experiência contínua, sem separação, que é uma vez que eu me sinto bem-vindo,
eu necessariamente percebo, eu tenho um lugar aqui. E se eu me sinto bem-vindo e tenho um lugar, o que nasce de mim, eu também dou as boas-vindas. E eu preciso dar as boas-vindas do que nasce de mim, porque o que nasce de mim dá sentido para minha existência e dá sentido e serve às pessoas que estão aqui também. Então é como se daqui a pouco é uma dança mesmo entre eu e o outro, e daqui a pouco a experiência da unidade, né? Uhum. Então é uma pergunta, porque quando eu escutei na época, eu me perguntei, né, o quanto eu realmente me sinto bem-vindo. E se eu me sinto bem-vindo, como que eu me sinto? E por mais que eu seja muito pequeno em termos do todo, ainda assim, o núcleo de importância ele permanece. Uhum. Não é um pequeno Com certeza. insignificante. Sim, exatamente. Não é um pequeno que ninguém tá nem aí. Tu consegue se sentir pequeno diante da imensidão do universo, mas sem perder a experiência singular da importância. Exatamente. Não a autoimportância, Sim. mas a importância que brota de me sentir bem-vindo. Sim. É um pertencimento, é um ser igual, né? Isso. Ser parte. É um ser parte. E que daí, olhando para uma experiência bem das constelações, eu consigo cada vez mais incluir novos grupos. Uhum. Nessa a gente pode pensar grupos, conseguir incluir novas formas de pensar com uma sensação, com um sentimento de continuidade, de conexão e continuidade. Incluindo sem perder esse sentimento de individualidade, de importância e de singularidade. Uhum. Uhum. Então, porque também dá a sensação na fantasia, na distorção, que é algo muito singular. Pode ser quase o oposto da unidade, né? Pode haver uma sensação de que algo muito, como na nossa sociedade, por conta do pertencimento, aquilo que é diferente cria separação, pode dar muito medo de experimentar esse único e, como consequência, ser separado. Então, numa situação em que eu me sinto bem-vindo, dá muita coragem, né? De experimentar esse diverso com uma experiência de continuidade, de conexão e pertencimento que segue, né? Uhum. E que segue adiante. Profundo tudo isso, hein, Brunão? Oh, chegou a criar um clima aqui, assim. Estão em ondas alfa, beta. Não, mas sabe que é engraçado? Que vai mesmo, né? Que as pessoas não estão aqui, mas se puderem sentir de onde que estão, né? Em casa, ou vendo no celular, enfim, no carro. Mas, porque toca mesmo, né? Esse campo, ele é uma informação. Quando uma cultura repete isso muito tempo, também fica uma informação, né? Sim. Quando eu li, Sim. eu senti isso. Eu senti essa mãe indo ouvir, né? Se abrindo para dimensões e já se relacionando com esse ser, não como um filho dela, mas um ser que, através dela, viria servir, se experimentar e servir a todos. Isso. E a grandeza dela estaria em se pôr a serviço para esse ser que estaria a serviço, né? Então, que é de uma grandeza inacreditável, né? Então, a ponto de, então, qual é a música dele? Não é a música que eu quero cantar pro meu filho, entende? É uma coisa bem, qual é a música que é dele, que ele precisa ouvir. Não que eu preciso cantar. Claro. É uma outra... É uma uma outra ressonância, uma ressonância Isso. quântica aí. É uma outra relação mesmo, Sim. né? É tu ressoar nele quem ele é, tipo, lembrar ele quem ele é. Que ele é. E que muitas vezes, inclusive o que eu vou cantar pra ele, talvez não seja a musiquinha que eu gostaria. Mas é a música que ele precisa ouvir para lembrar quem ele é. É uma relação com a vida de muito mais unidade e como consequência também de fluxo e autenticidade e de serviço, né? Com a vida, né? De servir. E também isso já daria um outro podcast, né, Rodrigão? Sobre servir? Servir a vida, né? Servir a vida, tá muito ligado ao propósito. Ao propósito. A gente aqui juntou de alguma maneira eles, né? Mas, mas dá pra fazer um... Dá. Pra gente falar sobre isso. Um tema bem específico sobre, né?
Muito bom, Rodrigão. Muito bom. Mais um sucesso. Mais um bilheteria. Mais um dia, então, seguimos. Mais um dia, seguimos. Então, semana que vem, seguimos pro nosso terceiro episódio. Pois é, E vamos. o tema surgiu algum agora ou deixamos que aconteça no dia? Podemos ir pensando, né? Podemos ir pensando, amadurecendo. Tá. Tá. Fazemos isso, então, pensamos durante a semana. Isso. E semana que vem estamos aqui, nesse mesmo horário. Esse mesmo bate local. Então é isso, Rodrigão. É isso aí. Valeu, brigadão. Valeu, obrigado Seguimos. também. Prazer aí estar com um amigo. Seguimos juntos. Seguimos juntos. Até.